Olá, amigos. Aqui é a Aniette. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a alegria, ou melhor, a dificuldade de algumas pessoas que são hipersensíveis de alcançar um estado de alegria. Então, elas utilizam de elementos da mente que vão desencadear um estado de tristeza. E o que elas mais gostariam seria um estado de alegria. Mas elas vão ter que buscar outros tipos de elementos. Então, nós vamos sentir que elas precisam também transformar algumas situações de vida, de aprendizado, um processo cultural, estão repetindo modelos, muitas vezes sem reflexão. Então, nós vamos sentir como elas ficam nesse estado, né? E determinadas pessoas que são extraordinariamente sensíveis e elas às vezes tendem a negar também, que elas falam, isso não me diz respeito. Então, elas fogem. Então, algumas negam a dor. E elas preferem, nessa negação de entrar em contato com a tristeza delas, elas fogem de qualquer situação, fogem de uma discussão, de uma briga, de um estado, de um conflito. Então, ela não é uma pessoa que está sempre disposta ou disponível a ajudar as pessoas, né? Então, por quê? Porque elas já não suportam as aflições dentro delas mesmas. Então, elas se enganam que são felizes, enganam as pessoas muitas vezes que estão bem, mas elas não estão alegres, profundamente tristes, né? E a grande dificuldade delas é realmente ter uma alegria verdadeira, elas não conseguem. Mas uma outra dificuldade das pessoas hipersensíveis são aquelas que começam a descuidar de si próprias. Por quê? Porque cuidam muito das pessoas, elas começam a ver situações de conflitos, elas passam a ajudar. Então, esse é um outro tipo. Elas ficam ajudando nos pontos onde existem pontos de conflitos, ela é muito útil para ajudar as pessoas, mas ela não tem alegria. Então, ela só vê tristeza ali, ela só vê tristeza e vai ajudar, vê tristeza e vai ajudar. O que vai acarretar muita doença para elas, porque elas não vão conseguir suportar, viver sem alegria, sem gerar alegria dentro dela, né? Elas são úteis, mas não são alegres. Um outro aspecto das pessoas hipersensíveis, talvez as mais hipersensíveis, são aquelas que são muito intuitivas. Elas são muito intuitivas, mas elas escutam tantas situações, tantas tristezas, tantas verdades destruidoras e catastróficas, mas elas conseguem ainda absorver tudo isso e ficam confusas e sem rumo. E isso não vai gerar um estado de alegria para elas. Elas vão ficar extremamente perdidas, são intuitivas, mas elas não vão chegar a acionar talvez um elemento dentro da intuição que possam trazer a elas um estado de alegria, um estado de paz. Então, a tendência delas é ir para o isolamento e podem sim chegar a uma depressão, mas a tendência ao isolamento é certa, elas vão se afastar de tudo. Outro aspecto de hipersensibilidade seriam aquelas pessoas que tudo que elas não entendem, elas negam e elas então entram nesse estado. Mesmo que você tente mostrar a ela uma outra verdade, outros elementos para que ela consiga ser mais alegre, ser mais leve, ela não consegue. E são pessoas que logo revelam o limite que elas têm, porque são pessoas que se tornam agressivas. Então, a agressividade passa a ser o tom delas. Então, algumas situações de hipersensibilidade, totalmente pessoas sem alegria, né? E como retomar uma alegria original? Buscar verdades muito simples, então ajudar a pessoa a ver verdades simples também. E uma maneira muito simples é ver dentro dela mesma algo engraçado. Ela começar a identificar dentro dela algo que seja divertido nela, né? Buscar por dentro, com simplicidade, né? Deixar de ver o mundo que está à volta dela, mas algo que é muito alegre dentro dela. E não ter intenção nenhuma de agradar ninguém, apenas buscar dentro dela algo divertido, que ela tem, o que ela é, o que ela faz. E buscar esse entendimento fora é mais desastroso. Então, é dentro, porque a nossa mente sabe o que é alegria. Nós já temos esse arquivo de alegria, todo mundo tem, essa pessoa tem um arquivo de alegria. Então, buscar dentro de si aquilo que diverte.
Dentro da simplicidade dos objetivos, também buscar metas simples e metas prazerosas para nós mesmos. Então, é importante ser generoso consigo próprio, né? Às vezes em pequenos gestos, mas de forma consciente. Então, retomar o seu lugar. Quando a gente retoma o lugar da gente mesmo dentro de um grupo, isso nos traz alegria, né? Então, é sair desse processo de isolamento, de agressividade e entrar fazendo parte do local que cada um, né, ocupa dentro do grupo a que pertence, porque cada um é um elemento fundamental. Os hipersensíveis, que tudo percebem, podem então fazer o exercício, né, de buscar além dos 50% de bem que são possíveis ser reconhecidos aqui no nosso planeta. Então, nós sabemos que o nosso planeta é da dualidade. 50% de coisas boas do bem, 50% de coisas destrutivas e ruins. Mas precisamos ter o olhar que é uma ferramenta para os hipersensíveis. É o olhar que vai proporcionar ver 1% a mais do bem. Onde é que está 1% a mais do bem? Então, a maioria fica no 50% e 50%, mas os hipersensíveis que conseguem se equilibrar para ver 1%, onde é que tem 1% a mais do bem. Assim, ele vai permanecer no estado do 51, que é uma matemática muito importante, e ter um estado de alegria. E também aceitar, né, e reconhecer o bom, né, adotarmos esse estado de alegria para nós, que isso é bom, mas aprender também a deletar aquilo que não nos pertence, que no momento não é útil, né, porque a alegria está na nossa consciência, existe um arquivo de consciência para a alegria, mas também saber que a lei de transitoriedade de tudo no nosso planeta. Então, teremos momentos de alegria e momentos onde a nossa mente não vai alcançar o seu estado de alegria. Por quê? Porque precisará conquistar mais elementos para que possa, então, buscar o estado de alegria com mais fundamentos. Então, esse processo é muito interessante de percorrer, né? Buscar elementos simples para se ter a alegria. A alegria é um estado, né? É um estado da mente, mas muito fácil de se tornar uma tristeza quando a pessoa deixa de utilizar os elementos que já tem ou falta-lhe elementos, e os hipersensíveis precisam aprender a lidar com a hipersensibilidade. Um abraço a todos, fiquem com Deus.